Projeto de Lei Ordinária número 134 de 2019 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Poder Executivo. Convido a primeira secretária para dar os pareceres das comissões. O projeto de lei ordinária número 134 passou apenas na Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer foi pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, mesmo sendo o jogo do Grêmio hoje, eu não sou gremista, mas eu poderia dizer que nós não temos que debater, vereador Bola, essa suplementação de verba. Nós vamos ter que debater sim, porque nós estamos utilizando, e o próprio prefeito rapou até do gabinete, para honrar com a folha de pagamento do servidor público. Não sei se vossas excelências foi analisado a justificativa. Ele está utilizando, sim, para poder pagar a folha de pagamento do servidor público. Nós temos que vários recursos ali foram retirados. Um exemplo que me chamou a atenção. R$470 mil, 470, no órgão 22, Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente, que era, assim, a revitalização do Parque Raimundo Malta. Eu quero dizer para os senhores que nós temos que, sim, começar a debater a reforma administrativa, como disse o Anjoletti, não só na questão de extinção de cargos, mas sim de nós começarmos a pensar, vereador Pedro, que nós temos um hospital municipal, discutir o modelo de gestão, daqui a pouco vai ter novos concursos públicos, e nós temos que analisar, e Balneário Camboriú hoje já entrou no seu limite prudencial. Já entrou. Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo de hoje. Nós temos que, sim, dar uma enxugada na máquina em vários aspectos. Vários aspectos. Temos que enxugar, sim. Eu trago o debate hoje porque me chamou a atenção, sim, a atenção da retirada de vários recursos. Recursos pequenos de outros órgãos, como da assistência social, R$5 mil, do fundo rotativo, coitado do Alan, já não, que era do Alan, agora do que é do Tatá, já não tinha nada. Tinha nada que eu quero dizer de orçamento. Mas eu encerro, senhor presidente, dizendo que nós defendemos sim, e vamos votar favorável para poder honrar o pagamento do servidor público, mas nós temos que fazer algumas discussões daqui para frente. Começar. Temos concurso vigente, que é uma categoria que está aí se reunindo, tem que ser chamado. Temos que diminuir a questão também do número de ACTs, que nós temos que estar diminuindo, mas nós temos que pensar para frente. Os próximos concursos públicos, não esses que vão ser chamados ou que estão, os próximos que forem realizados, nós temos que cortar alguns privilégios, não direitos adquiridos, mas alguns privilégios de próximos concursos que serão realizados pela administração pública, nós temos que começar a rever, porque senão nós vamos ter dificuldade, sim, de honrar o pagamento do servidor público. Vamos ter dificuldade. E não é dificuldade, sim, de simplesmente dizer que a máquina está inchada. Se nós apresentarmos hoje a diminuição desses cargos, vai significar muito pouco. Por quê? Porque muitos não relembram e não utilizam a tribuna para relembrar como antigamente o vereador Pedro tinha a lei do Marajá. A lei do Marajá, aonde você ficava um ano, você incorporava 20% do seu salário. E se você ficasse um único dia num cargo mais alto, você levava a fim da sua aposentadoria. Então, naquela época, a Câmara de Vereadores fez o debate, o projeto era inconstitucional, derrubaram o projeto, lembra disso? Derrubaram, o vereador Bola era vereador, foi levantado, acabou a lei dos Marajá. Não, o vereador Bola era vice-prefeito. Acabou a lei dos Marajá. Mas já vou considerar uma parte de você. Acabou e hoje é possível, sim. Já está sendo possível, já estamos tendo dificuldade. Imagina, vereador Bola, já vou considerar a parte, se continuasse. Então, esses enfrentamentos nós temos que fazer daqui para frente. A parte do vereador Ademar Pereira, Bola. Vereador Marcelo Schutz, eu agradeço ao espaço, né, no seu tempo, porque não vou discutir o projeto.
concordo com o chamamento dos concursados, é um direito assegurado em lei e tem que ser chamado mesmo. Já está esgotando o prazo, né? E eu imagino a angústia desse pessoal. Mas o senhor vê que é o seguinte, é do excesso de arrecadação que o município está remanejando o recurso, tá? Inclusive para a reforma, superávit está aqui, do orçamento atual, e para a reforma do Colégio Gislane. Então, tenho o meu voto favorável, senhor vereador Marcelo. Obrigado. E para a folha de pagamento também, vereador Bola. É isso que eu quero dizer, porque senão não tem dinheiro para a folha. Senão não tem dinheiro para a folha. E nós estamos abrindo mão, por isso que eu estava discutindo com o vereador Gelson ali. O problema é a retirada, a grande parte vai ser para a folha de pagamento. Grande parte. A minha preocupação é o poder de investimento que nós vamos ter daqui para frente. Tirar, vereador Bola, me dói no coração. Desculpa o que eu vou dizer para Vossa Excelência. Tirar hoje 800 mil reais que está ali previsto, que também são para reformas do centro comunitário, me dói no coração. Me dói no coração. Mas, infelizmente, nós vamos fazer o quê? Se nós não aprovarmos, não vai ter dinheiro, sim, para fazer para a folha de pagamento. Então, nós também temos que começar a trazer essas discussões. Quando eu disse e falei de Vossa Excelência, foi que eu me lembro que se, naquele momento, e é o que eu estou fazendo o chamamento agora, nós não tiver, a Câmara de Vereadores não trouxesse a discussão de acabar com a lei dos Marajás, o município já tinha quebrado. O município já tinha quebrado, vereador Bola. Como quebrou, sim. O município passou num momento que não tinha dinheiro nem para fazer, nem para a folha de pagamento. Os servidores mais antigos lembram disso. E eu vou encerrar, dizer que nosso voto vai ser favorável. Não tem como votar contra a folha de pagamento e a reforma do colégio. Precisa. Mas nós temos que começar a trazer esse debate. Esse debate tem que ser feito com a sociedade, nós temos que dividir com a sociedade essa responsabilidade, porque nós estamos aí praticamente nos próximos dias, sim, vamos votar a reforma administrativa, nós temos várias, eu praticamente vou propor algumas propostas que não vão ser bem vistas em relação aos servidores públicos. Eu digo, direito adquirido agora é direito adquirido, mas para os próximos nós vamos trazer a questão dos triênios, para os próximos. Vamos trazer em relação às comissões que servidores públicos ocupam. Tem comissão que tem 38 servidores, pode ter o presidente, o membro e mais 3 membros. Vamos trazer em questão de servidores que não podem ultrapassar o teto de 10 mil reais, porque tem servidores hoje em secretarias. Quem problema nenhum quiser falar, pode falar na secretaria não do idoso, da secretaria da ex-vereadora Cristina, e só o salário, porque o salário já é alto e a servidora tem que fazer hora extra, ultrapassou o saldo dos 12 mil. Então nós vamos apresentar algumas propostas dentro da reforma administrativa que não vai ser o contento daqueles que ultrapassam o salário de 10 mil reais. Agradeço ao nosso presidente e eu tenho a oportunidade de parabenizá-lo, está ocupando hoje a presidência na ausência do vereador Omar. Parabéns, vereador Arlindo. O projeto continua em discussão, com a palavra o vereador Nilson Proves. Senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas presentes esta noite, eu vejo aqui algumas pessoas aflitas para serem chamadas no concurso público que foram chamadas para fazer o concurso, fizeram o concurso e têm o direito de serem chamadas. E a reflexão que me traz, que eu vejo algumas vezes, algumas pessoas, alguns vereadores aqui falando que o ex-prefeito inchou a folha de pagamento. Algumas pessoas não entendem e não sabem do que aconteceu. Quem participava, como o senhor vereador Marcelo Achuti participou efetivamente, sabe do que aconteceu. Nós tínhamos determinado tempo que nós tínhamos em torno de 900 professores efetivos e 900 professores ACTs. E aí o Ministério Público chamou o prefeito e disse, olha aqui, ó, ACT, ele serve para substituir o professor que está doente, que está afastado por determinada situação, ele não serve, o ACT, ele não é professor para ser professor, ele é para substituir o professor, ponto. E houve um TAC com o prefeito e obrigou o prefeito a chamar concursados para aquelas vagas que estavam em aberto. Então, por isso, e algumas coisas, as pessoas, alguns vereadores do governo de hoje dizem assim, porque o prefeito inchou, contratou tantos. Qual é a diferença do ACT
e do professor efetivo. Em matéria de salário é o mesmo. Claro que com o decorrer dos anos, o efetivo vai acabar tendo alguns aumentos. Aí sim. E aí vem a fala do vereador Marcelo Achuti, que precisa o governo, quando fala em reforma administrativa, não falar essa reforma administrativa que veio para cá, que eu não consigo identificar reforma. Por exemplo, ele está extinguindo 4 ou 5 secretarias, mas está criando no gabinete 4 cargos de valor do secretário. Então, ele extingue uma secretaria, tira o secretário, mas cria no gabinete um cargo com o valor do secretário. Que reforma é essa? Que reforma é essa? Eles tinham um secretário, nós vamos excluir lá a secretaria para diminuir, né? Diminuir, vai sair o secretário, mas ele queria no gabinete uma vaga de assessor com o valor do secretário. Então, não vejo reforma nesse sentido. Então, nesse sentido, né, as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado quando falam do inchaço da folha, enfim, né? Porque nas vagas existentes tem que ser professor e tem que ser funcionário efetivo. Não é permitido por lei que você tenha ACT. Então, o ACT, volto a dizer, o ACT é para aquelas vagas que o professor ou funcionário, enfim, esteja doente ou qualquer outra situação, ele está impedido de atuar. Somente por isso. Com todo prazer, vereador. Eu falei da suplementação e acabei discutindo a suplementação, porque qual é o momento que nós estamos tratando agora? É de tirar algumas rubricas que são importantes para fazer um complemento na folha de pagamento. Quando se coloca, o vereador Nilson, do inchaço da máquina administrativa, eu acredito que quando os vereadores querem falar, eles acabam dizendo que desde o momento que os servidores deixaram de ser estatutários, seletistas e tornaram-se estatutários. Um exemplo, se nós pegarmos determinados servidores, eu não estou criticando, a hora extra dele é muito alta. É muito alta, Vossa Excelência sabe disso. Hoje nós temos um quadro tímido na Secretaria de Planejamento. Estou aqui defendendo um quadro tímido na Secretaria de Planejamento, que a Secretaria de Planejamento fomenta uma matriz. Vossa Excelência colocou muito claro em relação à Secretaria de Educação, e é uma realidade. Nós tínhamos o mesmo número de ACTs, era o mesmo número de professores concursados. Nós tínhamos mais ACT concursados. Então, o que Vossa Excelência está trazendo está correto? É que tem que se, daqui para frente, cortar alguns privilégios, como nós defendemos, enxugar a máquina de que forma? Se a hora extra do servidor... Eu vou dar aqui o nome, porque eu acredito que é um servidor querido, e é nosso amigo, não é tom de crítica, o Sérgio Kiffer, um cara querido, trabalhador, só que a hora extra dele é cara. Um bom sentido. O Valmir da Obra, um querido, gosto dele, um cara competentíssimo, duvido quem tenha pessoa que conheça mais do que ele. Desculpa, de obra. Só que a hora extra é cara. Então, a mesma coisa, o ex-vereador Ari de Souza, a hora extra dele é caríssima. Então, o que eu quero trazer para a sociedade? Que nós temos que ter, sim, daqui para frente, alguns instrumentos para enxugar a máquina administrativa. Isso que eu acredito que quer dizer do inchaço. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, mas é cara, mas se faz jus, se ele trabalha e tem a necessidade do trabalho dele, tem que receber. Ninguém pode trabalhar de graça, né? Embora seja caro, mas se o trabalho dele, não estou dizendo que não pode ser cobrado, mas se ele trabalhou, eu vou dar um exemplo, o senhor citou o nome, o Valmir da Obra. Hoje ele faz um trabalho importante aí da revisão das escolas, né, manutenção, enfim. Se é necessário o trabalho dele, ele tem que receber. Não importa se é bastante ou pouco. Eu entendo a sua situação. Mas, em resumo, o que eu quero deixar claro aqui é que professores, né, precisa ser feito esse chamamento, né, pessoas, o ACT ele serve apenas para substituir, fazer uma adequação correta nas secretarias, né, e fazer uma reforma realmente necessária, contratar uma empresa. Eu até agora ninguém me disse quem é que fez essa reforma. Chamar uma empresa, chamar uma empresa especializada que possa realmente fazer um trabalho, apresentar um trabalho de diminuição, enfim, da máquina pública. Então,
nesse sentido. Quero parabenizar aqui essas professoras aqui que têm o direito de serem chamadas, porque fizeram um concurso, né, e têm o direito de serem chamadas. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Leonardo Piruca. Quando nós nos deparamos, nobres colegas vereadores, a um assunto como esse, de uma simples autorização para abertura de crédito adicional, nós vemos o quão importante é a reforma administrativa que o Poder Público anunciou que encaminharia essa Câmara no início do ano de 2017 e agora de forma quase que, aos olhos da população, de forma quase que estelionatária, encaminha quase no final do governo de 2019, não trazendo aquela economia aos cofres públicos que tanto se alardeou em 2017, quando começavam a falar as primeiras palavras acerca dessa reforma administrativa. Essa reforma administrativa em nenhum momento fala sobre chamar as pessoas dos concursos que estão à espera de serem chamadas. Essa reforma administrativa em quase nada impacta o orçamento quando nós estamos falando de retirar uma estrutura de uma secretaria, de uma fundação, como é o caso da Fundação Municipal de Esporte, e economizar R$7 mil por mês, transferindo só toda essa estrutura para um outro espaço. Nós precisamos, em momentos como esse, quando nós estamos tirando dinheiro da sobra orçamentária para pagar a folha pública, quando nós estamos fazendo esse tipo de intervenção, nós precisamos utilizar esses momentos, nobres colegas vereadores, para entender e nos aprofundarmos sobre essas questões orçamentárias. Quem sabe usar a discussão e a votação de um projeto de lei como esse para trazer o secretário da Fazenda aqui e esmiuçar as contas públicas, falando um pouco, quem sabe, sobre essa economia que eles alardeiam que essa reforma administrativa vai fazer. Nós estamos discutindo, presidente, o pagamento, a transferência de recurso para o pagamento da folha. E é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre nós nos debruçarmos sobre isso e entender o porquê que no mês de agosto nós precisamos remanejar o orçamento para pagar a folha. É isso que o projeto de lei traz. O projeto de lei fala sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Foi protocolado nessa Câmara há 30 dias. E essa suplementação fala de pagar as contas, pagar a folha de pagamento. Eu sei que esse tipo de projeto de lei, vereador Bola, vem às vezes para essa casa já sem prazo, já para fazer e transferir recurso, porque a folha de pagamento todo mês tem que cair na conta dos servidores e eles precisam desses projetos. Mas se nós tivermos um planejamento mínimo por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Planejamento, esse tipo de projeto poderia vir com explicações acerca de o porquê que uma cidade que tem um orçamento como o nosso precisa fazer suplementação orçamentária em agosto. Por que uma cidade que precisa ser administrada de forma extremamente profissional, precisa ajeitar o dinheiro, faltando um terço do ano para acabar? Nobres vereadores, vocês imaginem se não existisse essa possibilidade. Hoje seria um dia que nós estaríamos aqui falando que os servidores ficariam sem o dinheiro no pagamento. E é isso que nós precisamos refletir. Nós precisamos usar projetos como esse, que são, a grosso modo, projetos simples e que aportam nessa casa quase todas as semanas, para discutir o porquê que eles aportam. É porque a cidade está mudando? Ou é porque nós não conseguimos planejar o orçamento da forma adequada lá, quando nós aprovamos no ano passado? É isso que nós precisamos refletir, vereador Bola.
E é por isso que nós precisamos aproveitar esses momentos para fazer essa reflexão, fazer o exercício do debate entre nós, os 19 vereadores, e também, se necessário for, fazer o exercício do debate com a sociedade que hoje está aqui acompanhando a sessão. Nós precisamos enfrentar essas problemáticas de frente. Da mesma forma que nós precisamos, enquanto Câmara de Vereadores, dar uma resposta a essas pessoas que estão na espera de serem chamadas do concurso, que tem poucos meses ainda pela frente. Nós precisamos fazer essa reflexão, porque não são só os que nos visitam, são aqueles que também planejam suas vidas baseados num edital que os dá a garantia de ingressarem no serviço público. E que, se não acontecer até o prazo estipulado, terão que buscar na justiça. Será que a prefeitura não pode, antes de ser acionada juridicamente, fazer o seu papel e chamá-los? É nesses momentos que nós precisamos sair um pouco do quadrado e debatermos os verdadeiros rumos do nosso município. Continue a discussão, com a palavra o vereador Pedro Francês. Senhores vereadores, senhor presidente, primeiramente quero lhe parabenizar pela a condução da reunião hoje, na qualidade de presidente interino nesta casa. Saudar a vereadora Juliette, assim como demais colegas, a todos que nos acompanham no plenário nesta noite de hoje, que nos assistem através da TV Câmara, da Rádio Câmara e de toda a rede social. Como já é de conhecimento, e nós sempre falamos aqui, sou um vereador de segundo mandato. E nós temos aqui vereador de 5 mandatos, vereador de 3, de primeiro mandato. E nós sabemos que a verba de suplementação é uma coisa corriqueira em todos os governos, quando sente a necessidade de remanejar verbas. Quantas vezes nós fizemos isso no governo anterior, quando o Periquito era prefeito e Nilson Probst era presidente desta casa? O governo hoje não importa se é janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro, a hora que ele sente a necessidade de fazer o remanejamento. O vereador Bola já foi prefeito dessa cidade, foi vice-prefeito e por várias vezes assumiu, e sabe da necessidade que um governo passa. Ele sabe disso. Pode até nos explicar melhor essa questão, até porque ele já foi prefeito. E sabe da necessidade, muitas vezes, que o prefeito tem de fazer isso. Está sobrando, como dizem, inclusive aqui, verbas, valores que não têm condições mais de ser usados para determinadas coisas que querem fazer. Esse dinheiro pode ser remanejado, seja para pagar a folha, para reformar o colégio, reformar, seja lá, um posto de saúde. A verba que ele necessita para aquilo. Está dentro do orçamento e tem a previsão. Eu quero me solidarizar com vocês, senhoras e senhores concursados, que foram iludidos pelo governo anterior, quando elaborou e lançou um edital de um concurso público, dizendo que vocês iam ser chamados, e hoje estão cobrando aqui, ó. Hoje estão cobrando, quando eles podiam e deviam ter chamado vocês. Hoje estão aqui fazendo discurso para a plateia, querendo buscar palmas. Não estou aqui hoje me manifestando para receber palma de ninguém. Agora, é discurso politiqueiro? Não façam isso, gente. Vocês já tiveram oportunidade, vocês fizeram um concurso dizendo para essas pessoas que pagassem ali o edital e que teria tantas vagas para ser chamado, vocês assim fizeram, e estão aí até hoje, ó. Eu me solidarizo com vocês, por isso já falei com a secretária da administração, já falei com o prefeito, antes mesmo de conversar com vocês, da possibilidade de nós arranjarmos ali um jeito de estar chamando vocês, ao invés de lançarmos mais editais de ACTs. Agora, o governo só pode fazer isso com responsabilidade.
E o governo Fabrício tem demonstrado isso. Eu não queria entrar na esfera da discussão aí da reforma administrativa, até porque não é o tempo agora. A reforma está aqui para nós discutirmos, as comissões, os vereadores emendarem, conversarem, discutirem com o prefeito, com a administração do município. A reforma está aqui para isso. Agora, como disse o vereador Orlando Giolete, que foi muito sábio as suas palavras, vereador Orlando, pegar 2 pontos só da reforma, que é a fundação, a superintendência do esporte e a superintendência da cultura, dizer que nós estamos acabando com o esporte e a cultura em Balneário Camboriú. Me mostre isso dentro da reforma, onde o governo está extinguindo 70 e poucos cargos de confiança, numa economia de mais de 10 milhões de reais. Isso é gestão. Isso é gestão. Não é o que fizeram anteriormente. Isso é gestão. Eu consigo, se eu quero uma parte, vereador Gelson. Maior prazer. Rapidinho, vereador Pedro, agradeço a parte. Enquanto o senhor vinha falando, o tema não é esse, né? Não é a reforma administrativa, nós estamos tratando de um projeto que é normal, simplório, que vem corriqueiramente, não só neste governo, nos outros governos todos, apesar de eu ser vereador de primeiro mandato, mas acompanho as sessões legislativas, isso é normal, né? Se destinar valores de uma carteira para outra. Isso é normal. Esse é o intuito do projeto. Agora, tratar da reforma administrativa neste ponto, eu tenho aqui, vereador Pedro, uma reportagem do Diarinho, do ex-prefeito Edson Renato Dias, do Periquito, né, que não fez enfrentamento como este prefeito, Fabrício Oliveira, de novas ideias, de mão limpa, está fazendo. Quer sim propor uma reforma administrativa, quer sim dizer que vai economizar 10 milhões, no mínimo, e muito pelo contrário, extinguir, não vai extinguir nada, ele vai adicionar, vai equacionar valores às principais pastas. Então está lá, no Diarinho, Periquito vai reduzir número de comissionados. O prefeito de Balneário Camboriú vai cortar secretarias em 2013 e dar o recado às 16 siglas aliadas na campanha. Não gostou? Então cai fora. Veja, vereador Pedro, né? 2013, logo após que ele foi reconduzido ao segundo mandato, vou fazer uma reforma administrativa. Acabou o mandato? Cadê a reforma administrativa? Nós não. Nós, que eu digo, o prefeito Fabrício encaminhou a reforma administrativa, fez o enfrentamento necessário, poderia sim fazê-lo logo no início da sua gestão, não está preocupado em fazer no penúltimo ano seu mandato, porque não é nada politiqueiro. Sim, para enxugar e dar o recado, que é o que o povo, a comunidade está esperando. Obrigado, vereador Pedro. Obrigado ao senhor, vereador Gelson, pela contribuição. Eu ia chegar nesse tema, sou vereador de segundo mandato, meu primeiro ano de mandato foi em 2013, e eu acompanhei muito bem isso aí. Trabalhava nesta Câmara de 2009 a 2012, como secretário de administração e secretário de finanças dessa casa. Acompanhei por 4 anos o ex-governo falando isso, que ia lançar a reforma administrativa, inclusive na sua campanha para o segundo mandato. Assumiu o segundo mandato em 2013, prometendo, como diz o jornal aí, e até o final do seu mandato ele não mandou. Bom, um prefeito que não respondia sequer. Não, hoje eu ainda estava conversando com o ex-vereador Claudinho, nós estávamos lembrando disso. Um governo que não respondia sequer um requerimento de um vereador Bola, que não respondia, como é que vai ter capacidade de fazer uma reforma administrativa? Por isso que você, eleitor, deu a resposta nas urnas e disse, deu um basta nesse pessoal e acreditou nas novas ideias que está aí, ó, com uma reforma administrativa onde vai trazer muitos benefícios para a cidade de Balneário Camboriú. Parabéns, prefeito Fabrício. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação.
Vereador Marcelo. Vereador Gelson. Já votei. 14 votos favoráveis, o projeto foi aprovado. Fechar, avançar. Projeto de Lei Ordinária, número 19/2019, institui o Programa de Adoção de Praças Públicas, Áreas Verdes, Áreas Públicas de Esporte, Educação, Cultura e de Lazer